programa da PIB-JF, uma igreja semelhante a Jesus. Ao contrário do que muitos pensam, ser rico não é maldição. Basta aprender a glorificar o nome do Senhor por todas as conquistas e utilizar os recursos para cumprir os seus propósitos. Agindo assim, a riqueza será a bênção na vida de qualquer pessoa. Para saber mais sobre este assunto, ligue para a gente e adquira a segunda edição do livro Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário, de autoria do pastor Aloísio Penedo. A falta de chuva tem ocasionado racionamento de água em muitas regiões do Brasil. Precisamos de chuva para repor os nossos mananciais. Ninguém consegue viver sem água. Na mensagem de hoje, o pastor Aloísio Penedo nos fala sobre a promessa de Deus de derramar água sobre os sedentos. Mas esta água é para quem tem sede de Deus. É tempo de avivamento. Deus tem colocado em meu coração que se queremos ter uma grande colheita, como é o nosso tema deste ano, ano da colheita, nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. E sobre isso eu tenho falado durante muitas semanas. Mas para querermos o Espírito Santo e do Espírito Santo, nós precisamos ser acordados. Avivamento significa isto, avivar, dar vida novamente. E por esta razão, eu quero começar a falar hoje sobre avivamento. E o texto escolhido é o de Isaías 44, a partir do verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. E correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel, porque assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Precisamos de um avivamento. É tempo de avivamento. Este texto, ele traz para nós algumas verdades. E verdades profundas, verdades tremendas. O profeta Isaías viveu num tempo muito difícil. Você sabe que Isaías, quando começou o seu ministério, no capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias precisou morrer para ele ver o Senhor. Para você ver o Senhor, muita coisa precisa morrer na tua vida. Muita coisa precisa morrer na tua vida. A tua indiferença, teu distanciamento, a religiosidade que não te leva a nada, o pecado, precisa morrer na tua vida. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele experimentou um verdadeiro despertar do Espírito, um verdadeiro avivamento. Mas qual foi a oração que ele fez naquele dia que ele teve uma visão do Senhor? Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
Mas eu vi o Senhor, o Rei da Glória, eu vi o Senhor. No meio de toda esta pecaminosidade em que você se encontra, no meio de tamanha frieza das nossas igrejas, você pode ver o Senhor. Você pode ver o Senhor. Eu habito no meio de um povo pecador, de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros, mas o Senhor o tocou, o purificou e ele viu a glória de Deus. A nação de Israel estava passando por uma situação caótica. O povo havia se distanciado de Deus. O profeta Isaías sofria terrivelmente por causa daquele afastamento. E então, o Senhor dará a ele esta profecia. E a profecia não era apenas para aqueles dias que ele estava vivendo, mas para o futuro. Ele estava falando do tempo em que o Espírito Santo veio sobre a terra, e ele está falando para o nosso tempo. Porque derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. E por que água? Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, Jesus disse para aquela mulher: mulher, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do teu ventre, do seu ventre. Água. O Espírito Santo, ele é visto na Bíblia em termos de uma unção, em termos de óleo, vento, mas também de água. Porque você pode até ficar sem comer, mas você não consegue viver sem água. Água é vital para a tua sobrevivência. Você necessita de água. E uma pessoa sedenta é algo terrível. Com sede, você fica quase que enlouquecido ou enlouquecida. É por esta razão que o profeta está dizendo: eu vou derramar água sobre o sedento. O Espírito virá como água para matar a sede do sedento. É para quem tem sede de Deus, amado. É para quem tem sede de Deus. O Espírito virá para aqueles que têm sede de Deus. Você precisa ter sede de Deus como você busca água quando você está sedento. Não existe avivamento espiritual sem ter sede de Deus, sem buscar Deus em oração, sem clamar ao Senhor. Por isto, segundo Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus pecados, eu vou ouvir do céu. Deus vai nos ouvir quando nós clamarmos. Quando nós buscarmos. Por isto, não existe avivamento espiritual na vida de ninguém. Este não é um projeto religioso, não é um projeto político, não é um projeto humano. O avivamento espiritual é projeto de Deus para a tua vida. Deus não quer que o seu povo continue da maneira em que se encontra. Deus quer que você experimente o melhor dele. Eu estive lendo o que está acontecendo na Coreia do Sul. Pastores, é algo assustador. O que Deus está fazendo na Coreia do Sul é algo assustador. Um país que era conhecido como subdesenvolvido. Um país que não queria saber de Deus, dominado pelo budismo.
E Deus começou a fazer uma obra naquele país através de homens que desejaram experimentar a profundidade da intimidade com Deus. E o evangelho começou a crescer. O evangelho começou a desenvolver naquele país. E meus amados, hoje você tem igrejas de 5 mil membros, de 10 mil membros, de 20 mil membros, de 50 mil membros, de 70 mil membros, de 700 mil membros. É obra de Deus, não é obra de homens. Mas se você for à Coreia, você vai ficar assustado. Assustado com os pastores, assustado com a membresia das igrejas. Todas as igrejas se reúnem todos os dias, às madrugadas, para orar. E não pensa que é reunião michuruca, não. As ruas da Coreia do Sul, você vai ver homens e mulheres empunhando a Bíblia e correndo para as reuniões de oração às madrugadas. Pastor Anderson, pastores, o seminarista que faltar a 2 reuniões no ano, ele é retirado do seminário. Quando eu li sobre isso, eu fiquei me perguntando, o que seria dos nossos seminários no Brasil? Fechariam as portas. E um pastor de uma das maiores igrejas, quando perguntado por um repórter, vocês têm o costume de acordar de madrugada, por isso vocês vão para os templos? E aquele pastor respondeu, não, as pessoas acordam de madrugada para ganhar dinheiro. Mas nós acordamos de madrugada, não porque é costume nosso, mas porque Deus é a nossa maior riqueza. Ele é a nossa prioridade. Ele é a nossa prioridade. Por esta razão, os templos estão superlotados. Um pastor recebeu o telefonema do presidente da Coreia do Sul. E a secretária recebeu o telefonema e disse, o pastor não pode te atender. E ele então disse, irritado para a secretária, diz que é o presidente da República. E ela disse, ele não vai te atender, ele está orando. Ele está orando. O senhor ligue mais tarde. O presidente da República voltou a ligar mais tarde. E o pastor atendeu. E ele disse, eu estou muito aborrecido com você, porque eu liguei para você e você não me atendeu. Eu sou autoridade neste país. E o pastor lhe respondeu, eu quero dizer, senhor presidente, com muito respeito, que eu estava falando com alguém que é superior a você. Eu não podia parar de falar com ele. Eu não podia parar de falar com ele. Um pastor de uma outra igreja, quando perguntado por um repórter que queria ter uma entrevista com ele, e o repórter foi à igreja e viu o pastor durante meia hora com a igreja em oração, meia hora. E o repórter disse para aquele pastor, pastor, eu vi que vocês oraram meia hora, eu posso ter uns 15 minutos com o Senhor? Ele disse, não tenho mais do que 5 minutos para você. E o repórter ficou escandalizado. 5 minutos, mas o Senhor ficou tanto tempo com o povo falando. Ele disse, o meu tempo é para ser gasto com o meu Deus, eu não tenho tempo para vocês. Talvez nós faríamos o contrário.
passaríamos 5 minutos com Deus e 30 minutos com os repórteres. Eu não vou dizer dos batistas, eu vou dizer dos presbiterianos. No Brasil, os presbiterianos estão há mais de 100 anos. Na Coreia, os presbiterianos começaram 26 anos depois do trabalho no Brasil. No Brasil, os presbiterianos, juntando todas as tendências, têm em torno de 1.500.000 pessoas. Na Coreia do Sul, só os presbiterianos têm 10 milhões de seguidores. 10 milhões. O evangelho, os cristãos hoje na Coreia somam mais de 40%. Queridos, não há portas fechadas para Deus. Esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. No primeiro século, os cristãos foram trucidados, eles foram presos, eles foram mortos, eles foram banidos, mas quanto mais perseguido, mais o evangelho cresceu e por isso nos alcançou. E se queremos alcançar outros, nós precisamos de um avivamento espiritual. Nossas reuniões não podem se resumirem nas reuniões noturnas. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus. E eu posso dar para você outros exemplos. Recentemente na Romênia, país ditatorial, o presidente da República, Ceausescu, liderou aquele país na década de 80 com mão de ferro. Proibiu cultos públicos. E uma das igrejas tinha um pastor que decidiu fazer um culto público e ele mandou que os soldados fossem para lá e metralhassem o pastor. Um jovem de uma igreja batista conclamou os membros daquela igreja para fazer um círculo em torno da igreja, porque a ordem era para matar o pastor e derrubar aquele templo. E o jovem conclamou para que todos fizessem um círculo em torno daquele templo e da casa do pastor que ficava ao lado. E os soldados da Romênia chegaram metralhando impiedosamente aqueles cristãos. E aquele soldado, aquele jovem, recebeu um tiro na perna, foi levado para o hospital. E no hospital, um repórter perguntou a ele: você acha que valeu a pena tamanho sacrifício? Você vai perder a sua perna? E aquele jovem respondeu: eu vou perder a minha perna, mas eu acendi a primeira chama neste país. Eu acendi a primeira chama. Meus amados irmãos, a partir daquele momento, no Natal daquele mesmo ano, na década de 80, o presidente foi deposto. Deus promoveu um avivamento na Romênia. Milhares e milhares de pessoas começaram a se render aos pés de Jesus Cristo, pelo poder da pregação do Evangelho de Jesus. Foi na década de 80 que eu conheci o evangelista Sam Tipp. Sam Tipp foi o maior evangelista na Romênia na década de 80. E um dia ele disse para mim: Deus está fazendo algo tremendo na Romênia.
Milhares de pessoas estão recebendo Jesus e a minha prioridade é a Romênia. Eu quero dizer para você que o que Deus está fazendo em outras partes do mundo, Deus pode fazer em nossa cidade, Deus pode fazer em nosso estado, Deus pode fazer em nossa nação, a partir de cada um de nós. Se experimentarmos um verdadeiro avivamento espiritual, é palavra do Senhor, é projeto de Deus, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Eu derramarei do meu espírito. É projeto de Deus para a tua vida, meu amado. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. E ele diz: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu o enviarei, e ele estará no meio de vós. O Espírito Santo está no meio da igreja. E o papel do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus através da tua vida. Você vai correr para a presença de Deus. Você vai ter sede de Deus. Você vai ter fome de Deus. E você vai conhecê-lo como você nunca o conheceu. Que Deus possa incendiar a tua vida. É projeto de Deus para você. Eu vou derramar do meu espírito. E você vai experimentar algo que você jamais experimentou. Você vai viver intensamente para Deus. Foi por isso que Jesus deu a sua vida naquela cruz. Em seu lugar, em meu lugar. Para que você experimente o melhor de Deus. A gente não costuma cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Esse melhor de Deus precisa chegar na tua vida. Conhecê-lo na profundidade. Conhecê-lo na intimidade. O Filho de Deus morreu por você na cruz, com um desejo ardente de que você experimente o melhor de Deus. Na próxima mensagem sobre este tema, eu quero falar para você sobre a grandeza deste Deus, que nós podemos experimentar em nossas vidas, que nós podemos experimentar na intimidade, querido. E você vai viver algo que você nunca vivenciou. E se porventura você está me ouvindo agora, está sedento de Deus, Deus está dizendo para você, como água sobre a terra: eu vou matar a tua sede, eu vou derramar do meu espírito sobre a tua vida. Você precisa experimentar um avivamento. É o projeto que Deus tem para a tua vida. Te tirar da indiferença, te tirar da religiosidade, fazer de você um instrumento de bênçãos para a glória e para a honra do próprio nome do Senhor. Pense nisto.